Então, boa noite para todos nós. Mais uma vez nós estamos aqui dando continuidade às nossas leis, né, as leis naturais, as leis divinas, as leis que nós recebemos para que nós consigamos ter a plena liberdade da nossa vida, né, e do nosso convívio, tanto conosco quanto com os seres humanos que nos rodeiam. Então, nós temos a lei de liberdade, que é a 9ª lei, né? Está perto, daí daqui a pouco vem a 10ª. E ela foi, didaticamente, ela foi dividida em 3 partes por Allan Kardec. Tá? Então, ela se dividiria em lei natural, de pensar, a lei natural de pensar, de consciência e de livre-arbítrio. Então, são as formas como nós encararíamos essas 3 leis. Mas, qual é a visão espírita da lei de liberdade? Então, nós vamos ver que, na visão espírita, a liberdade de consciência, porque toda a questão da nossa liberdade está na consciência, que ela transforma a todos nós em pessoas melhores e aptas a pôr em prática 3 outras leis importantíssimas, que são a lei de justiça, de amor e de caridade. Vai ser o nosso próximo estudo depois. Então, assim, na realidade, estas leis, elas estão divididas, mas elas se intercalam, né? Elas estão encadeadas, porque nós, na realidade, não podemos viver isoladamente, nem uns dos outros, nem nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nas nossas habilidades perante a lei divina. Então, a liberdade de consciência é um fator importantíssimo, porque, na realidade, ela é uma das características da verdadeira civilização, que nós temos para vivermos em comunidades, tanto próximas quanto mais distantes. Nós necessitamos muito da civilização e do progresso, sendo que um está atrelado ao outro, embora nem todas as nossas atitudes sejam ligadas, fazendo essa ligação, mas elas são muito importantes para o nosso convívio social. Nós temos, na atualidade, o tema liberdade é muito oportuno, ele é muito discutido, ele é muito falado, ele é muito propagado, né? Mas, na realidade, nós temos, às vezes, discussões bastante inflamadas quando nós nos dirigimos a este tema, né? Nas conversas cotidianas, e que se polarizam entre um e outro elemento. Mas o que diz a doutrina espírita? Nós somos livres para pensar, agir e nos expressarmos? Eu hoje, propositadamente, eu fiz, no nosso estudo aqui, eu lancei uma porção de perguntas. E eu não vou responder todas, tá? Porque eu acho que a gente tem que pensar, né? E nos colocarmos nesta posição. E se nós quisermos, na realidade, isso tudo está no Livro dos Espíritos e em outras obras que a gente encontra este tema. Tá? Então, nós somos livres para pensar, agir e nos expressarmos? Somos. Eu posso conduzir o meu pensamento, né? E hoje, em todas as conversas e nossos trabalhos, a gente viu muito em função do pensamento, que é um fato muito importante para todos nós direcionarmos e alimentarmos os nossos bons pensamentos. São eles que nos dirigem, são eles que nos orientam,
E são eles que nos dão o bálsamo que nós precisamos na nossa convivência nesse mundo em que nós estamos. Existe algum limite para a liberdade? Como existe. Eu quero a liberdade, mas eu sei que eu tenho que seguir aquilo que não vai, no passo seguinte, tirar a minha liberdade. Não é tanto em direção, em relação aos demais, mas principalmente a nós mesmos. Porque nós temos, às vezes, a liberdade de cometer determinadas atitudes que no passo seguinte, no dia seguinte, no momento seguinte, vai nos causar um aprisionamento muito maior. Então, isto é liberdade? Então, nós temos que conhecer, nós temos que saber como é que nós estamos agindo para bem agir. Qual o significado do termo liberdade no relacionamento humano? Se nós fôssemos independentes, solitários, ermitões, nós poderíamos ter a liberdade que nós quiséssemos. Só que assim, eu vou ser livre se as minhas atitudes vão magoar aqueles que estão próximos a mim, aqueles a quem eu amo, aqueles a quem eu quero bem, aqueles a quem eu quero que esteja em tanto sucesso quanto eu posso almejar, e aí eu estaria exercendo a minha liberdade? Nós temos, todo espírita conhece uma colocação de Paulo que diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso pensar, né, dessa forma, achando que é lícito na realidade, mas eu tenho que observar que nem tudo aquilo que eu posso agir e fazer, ele pode me convir. Quando é que não me convém? Quando eu posso estar sujeito às vicissitudes, às consequências daqueles atos que eu tenho. Então, nós temos aqui que a ideia de ser livre não é fazer tudo o que se quer, mas se conscientizar e se responsabilizar por aquilo que nós escolhemos. A escolha é nossa, mas nós somos responsáveis por aquilo que nós podemos escolher, né? Juridicamente, a gente tem um entendimento da liberdade como um conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo, né, advogado? Essa é a ideia jurídica que nós temos, né? Isoladamente, ou perante o grupo em que esteja limitado, né, pelas leis que nos regem. O poder do cidadão exercitar todas essas atitudes à sua vontade. No campo da filosofia, Aristóteles diz que a liberdade é a possibilidade que nós temos de realizar as escolhas orientadas pela vontade. Há quem diga que liberdade, que é um fundamento essencial da vida, né, está vinculada à responsabilidade individual, como uma alavanca que move os valores humanos, preservando-os do excesso que sejam prejudiciais à independência de quem neles ocorre, de quem toma aquelas atitudes. Então, o conceito de liberdade tem por base a responsabilidade, o dever e o direito. É fácil, né? Basta que a gente siga por aí. Mas nós vamos ver o que diz o Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que fala nas leis morais, né?
haverá no mundo posições em que o homem possa jactar-se, isto é, gabar-se, engrandecer-se, por gozar de absoluta liberdade? Não, porque todos nós precisamos uns dos outros, assim os grandes como os pequenos. E às vezes, entre os grandes se precisam do outro, entre os pequenos precisam do outro, mas a diferença entre os dois também tem muito a engrandecer-se. E exercitar, né? Fazer aquele exercício das atitudes que vão nos levar à nossa reforma íntima, à nossa melhoria, nos encaminharmos para que nós tenhamos uma liberdade plena quando nós atingirmos patamares diferenciados. Se não for nessa encarnação, que seja na outra. E se eu não puder adquirir a minha liberdade plena aqui, que eu consiga trabalhar o máximo possível para ir cada vez melhor. Eu quero colocar para vocês que vocês leiam, é muito interessante esse capítulo, e eu não pude pincelar todas as questões, porque daí vocês iriam demorar umas 3 horas. Mas se quiserem eu posso fazer, tá? Mas enquanto isso eu dou assim de cada um pouquinho, né? Para que a gente consiga chegar até lá, tá? Na questão 833 do Livro dos Espíritos, não, antes, os Espíritos vêm e nos esclarecem que no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, porque não há como pôr-lhes as peias, porque as peias são os pensamentos, os limites, né? Os obstáculos, aqueles impedimentos que a gente tem. Pelo pensamento, então, nós podemos soltar a nossa imaginação e nós podemos pensar tudo o que nós quisermos. Será que tudo o que nós quisermos pensar nos é conveniente? Aí eu volto ao que eu falei no início, muitos pensamentos que nós alimentamos são as nossas prisões, são as nossas grades que nos impedem de ir adiante. Então, quando um pensamento vem assim, ele vem vindo de mansinho, vem vindo malzinho, o que a gente pode fazer? Mas, levanto, dou uma volta, saio, dou uma caminhada, resolvo cantar uma música, a gente pode até ter um repertóriozinho já, né, prontinho para esses momentos. Quer dizer, nós podemos fazer esse nosso exercício constantemente para impedir que pensamentos maléficos tomem conta de nós. Tá? Kardec lembra ainda que reprimir os atos exteriores de uma crença, quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros, não é atentar contra a liberdade de consciência. Isso quer dizer que nós temos uma liberdade de pensamento, nós temos uma liberdade de expressão, mas nós não podemos ultrapassar os direitos dos outros indivíduos, que nós possamos atingir tanto pela nossa aproximação, mas também, acho que eu comi peixe, mas também nós temos este poder de transmitir a nossa energia. Nós podemos levar adiante toda essa nossa energia. Vocês observaram que aqui na hora das preces e radiações, nós fizemos as nossas preces por aqueles que trabalham na casa espírita, por nós mesmos, pelos nossos familiares, mas também nós emitimos as nossas preces para aqueles que estão impedidos de aqui estar, voluntária ou involuntariamente. Nós levamos as nossas preces para os presídios, para os hospitais, pelas camas dos adoentados,
para todos os lugares. E nós também levamos a nossa prece por aqueles que já não estão mais conosco. Aqueles que desencarnaram, né, que foram florir outros jardins, e nós sabemos que nem todos nós vamos florir outros jardins. Há aqueles que não vão florir, que eles vão ter que passar por um momento de dificuldades, por momentos de responder às nossas atitudes atuais. E que tristeza que a gente tem visto ultimamente, quantas pessoas que tentam acelerar esta passagem, né? Isso é muito triste. Mas oremos também por eles, para que nós usemos da nossa liberdade de pensamento para chegar até esses irmãos que não conseguiram libertar-se dos pensamentos pesados nessa existência. Bom, nós temos que, quando a nossa liberdade fere a liberdade do outro, aí nós estamos oprimindo ao outro. Isso se trata de opressão. Então nós também temos que ter este cuidado. Nós não podemos usar da nossa liberdade para ferir o próximo, para magoar o próximo, para oprimir o próximo. Tá? Assim, todos esses discursos que existem, eu nem vou citar todos, tá? Porque eu estou tentando me preservar de coisas pesadas, de pensamentos ruins, de conversas maldosas, mas a gente sabe que existe. Basta abrir uma página de Facebook, uma página de WhatsApp para ver a quantidade de ódio que é despejado ali dentro, né? E é difícil, gente. A gente consegue compreender que às vezes nós só temos isso para passar adiante. Mas vamos tentar limpar o nosso eu, limpar a nossa mente e tentar passar um pouco mais de amor, de serenidade, de esperança, de fé. Tá? Nós vamos buscar principalmente o conhecimento e a educação espírita para que nós possamos equilibrar todas as nossas ações e os nossos pensamentos. Eu vi antes que o nosso presidente colocou as oportunidades que nós temos na casa de estudos. Vamos fazer parte. Vamos começar a estudar. Na semana passada eu conversava, ela dizia assim, eu nunca estudei espiritismo. Não tem problema. Não existe um pré-requisito. Eu vou entrar e o que eu não entender eu vou perguntar. Sempre vai ter alguém que vai me ajudar. Então vamos educar os nossos pensamentos. Vamos tentar educar o nosso espírito para que possa ser melhor. E aí nós temos na questão 829 do Livro dos Espíritos, pergunta: há homens naturalmente destinados a ser propriedades de outros homens? Parece que a gente não pode conceber mais isso, porque quando nos vem isso, nós lembramos sempre da escravidão, né? Mas nós precisamos saber que toda a sujeição absoluta de um homem a outro é contrário à lei de Deus. A escravidão é um abuso desta força que vai desaparecer com o surgir dos tempos, com a evolução dos povos. Aí a gente pensa, a escravidão está quase terminando. Aí nós descobrimos verdadeiros escravos nos dias de hoje, independente de credo, de raça, de situação social. Mas também eu vou me permitir falar aqui num outro tipo de escravidão. A escravidão que nós mantemos as pessoas sob nosso jugo por amar demais. Não é assim? Eu sou solteira, vou falar de cadeira porque eu não tenho esse problema.
Mas, assim, muitas vezes a gente encontra nos casais, relações entre pais e filhos, relações entre avós e netos, relações entre amigos. Não tem aqueles que querem escravizar as criaturas e manter sob nosso controle? Isso é liberdade, gente? Será que aquele que está do meu lado, que eu estou querendo manter debaixo das minhas asas, na minha frente, eu estou oportunizando para que ele possa estar liberto? Quantos casos a gente está vendo de, inicialmente, a depressão, mas que leva a outros sérios mais consequentes, quando as pessoas nos relacionamentos, aquele que se julga um pouquinho mais forte, tenta dominar o outro. Isso é liberdade, gente? Aí eu faço isso, depois de um dia eu convido, nós saímos dando uma volta e está tudo bem. Não está tudo bem. A gente está alimentando sementinhas dentro de nós. Vamos nos cuidar. Amar é dar liberdade. Amar é deixar voar. Porque se o amor é grande, se o amor for bom, eles voltam para o ninho novamente. Tá? Na questão 834, nós vemos uma pergunta que diz que o homem é responsável pelo seu pensamento? Claro que é. É responsável perante Deus. Ah, mas eu posso pensar no que eu quiser, eu dirijo meu pensamento para onde eu quero. Óbvio que sim. Mas perante Deus, o que eu estou fazendo com essa habilidade que eu tenho de pensar? Só Deus, podendo conhecer os nossos pensamentos, pode nos condenar ou nos absorver, segundo a sua justiça. Então nós temos que seguir, que conhecer a justiça divina para poder seguir essa justiça. Na 842, viram que eu estou pulando, né? Deixando os intervalos para que vocês utilizem esses intervalos e pesquisem, tá? Que não quer dizer que as que nós escolhemos foram as melhores. Pode existir outras de bem mais interesse para vocês. O homem é responsável... Não, é no 842, né? Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser a única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de nos apresentar como tal? Se nós hoje ainda conversamos também sobre isso, eu não sou originariamente espírita. Eu nasci católica e como moro bem do ladinho da igreja, né? Meu pai construiu a igreja e aí eu fazia parte dos grupos da igreja, né? E fui muito feliz enquanto eu fazia parte, mas num determinado momento eu não soube compreender um ministro da igreja e eu tive um desentendimento que me levou a procurar outras situações. E aí eu cheguei até o Espiritismo. Eu não acho que o Espiritismo seja uma verdade única, né? Existem tantas outras religiões com iguais ou melhores condições, quem sabe? Eu estou contente hoje dentro do Espiritismo. Então, essa será a que produza mais homens de bens e menos hipócritas. Quer dizer que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e a sua aplicação mais ampla. Por estes sinais, quando a gente estiver fazendo essas aplicações, é que nós vamos reconhecer o que uma doutrina é boa. Se ela segue isso, vamos seguir aonde nós estamos. Pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Eu vou dar uma aceleradinha, porque senão eu não termino ali e o fecho é interessante também.
O homem goza de livre-arbítrio desde o nascimento. O livre-arbítrio é aquilo, é a oportunidade que nós temos de fazer as nossas escolhas, né? Então, o homem tem vontade de agir plenamente, desde que nós sigamos a vontade de Deus, a vontade do nosso Pai Maior. Nas nossos primeiros anos de vida, essa vontade, essa liberdade é quase nula. Eu até vou dizer que era quase nula. Nós estamos encontrando crianças que estão dando nós adultos, crianças espertíssimas, crianças que têm dons de nos fazer refletir e refletir muito. O pessoal da área de educação que eu diga, né? Pois a doutrina que... Não. Estando o pensamento da criança em relação às necessidades de sua idade, ela aplica o seu livre-arbítrio às coisas que lhe são necessárias. Aí, gente, eu até vou dar agora, que eu acho que tem liberdade total, mas eu vou dar uma puxadinha assim, né, para o meu lado de educadora, que eu fui professora. Essa liberdade, ela tem que ser orientada. Muitas vezes, os pais deixaram a orientação de lado por alguns não tiveram para si próprios e não tem como dar aos outros. E há aqueles que acham que a educação é para as escolas, né? O pai compra material e deposita lá naquele espacinho que os professores que eduquem. Não. Professor é para ensinar-lhes a convivência em grupos, para transmitir um pouco de conhecimento, porque nem todos nós somos os donos da verdade, mas a educação, os princípios básicos são da casa. Isso não tem liberdade de ti, tá? Continuando, na 852, há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente da sua maneira de agir. A desgraça está no seu destino? Aí também é uma outra questão bastante delicada de nós atingirmos, né? Porque nós estamos, graças a Deus, amparados pela doutrina espírita, amparados por aquilo que nos trazem as obras básicas de Allan Kardec. Mas é uma afirmativa que nós devemos pensar bastante. Talvez as provas que devam sofrer, elas mesmas escolheram. Ou seja, nós mesmos escolhemos determinadas provas que nós estamos sofrendo hoje, foram escolhas nossas quando nós estávamos realizando o plano de reencarnação. Tá? Ainda uma vez, levais em conta do destino, que é quase sempre a consequência da vossa própria falta. Eu cometi uma falta lá e eu me dei conta, eu quero realizar a correção de tudo isso, eu pedi para seguir naquela situação. Em meio dos males que te aflige, cuide da tua consciência, esteja pura, e sentirás meio consolado. Então vamos buscar sempre a pureza dos nossos pensamentos, da nossa consciência, da nossa atitude, dos nossos relacionamentos, porque isso é o nosso consolo. Tá? Kardec nos coloca que as ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar, seguindo o nosso caráter e a nossa posição social. Eu não posso imitar todo aquele que está próximo ou aqueles que eu imagino que eu seja, que eu idolatre, que eu admire, que eu respeite. Eu não são atitudes que eu possa realizar. A cada um aquilo que é possível. Tá? Achamos que mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir aos nossos fracassos a falta de sorte ou destino. Ah, mas eu não tenho sorte, por isso que eu faço isso. Ah, mas eu nasci destinada a passar por isso. Não, não é isso, é conformismo.
Isso não é liberdade, está muito longe da liberdade. Bom, daí nós temos uma outra questão, na questão 870, mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus permite às vezes a sua revelação. Essa parte aqui fala do destino que nós possamos ter a respeito do conhecimento do futuro, que a gente às vezes quer, né, saber, adolescente, então, na minha época, não sei como é que estão os adolescentes de hoje, eu quero saber, será que eu vou me casar, será que eu vou me formar, será que eu vou ser rico, será que eu vou ter meus bens, né? Às vezes, a gente antecipando tudo isso, né, nós podemos facilitar o cumprimento de tudo que possa acontecer, em vez de embaraçá-los, né, levando o homem a agir dessa maneira diferente do que faria se não o tivesse. Muitas vezes, isto é uma prova, tá? E a perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos que sejam mais ou menos bons. Se um homem souber, por exemplo, que obterá a fortuna com a qual não contava, poderá ser levado por um sentimento de cupidez, de querer ser mais que os outros, pela alegria de aumentar os seus gozos terrenos. E nem sempre isso nos traz a verdadeira liberdade, né? Então, a perspectiva despertará pensamentos, sentimentos generosos, mas não deixará por isso de ter um mérito ou um demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na previsão lhe provocou. Então, os nossos princípios, né, os nossos principais deveres vão nos levar a principiar em cada um de vós exatamente no ponto que ameaçamos a nossa felicidade ou a tranquilidade nossa e do nosso próximo. Tá? Acaba o limite que não desejais que ninguém transponha em relação a vós. É aquele limite que eu quero ter, que eu devo ter para o próximo, para que o próximo também tenha para comigo. A gente sempre tem que pensar que é uma via de duas mãos, né? Eu sempre achava assim, imaginava uma bolinha que bate na parede, ela bate lá e volta, né? Então a gente tem que tomar a responsabilidade, a conscientização desta ida, para que a volta também seja salutar. Para sermos felizes, é necessário querer sê-lo e fazer o esforço para sê-lo. Porque, quem é que não quer ser feliz, né? Todos nós queremos. Mas será que nós estamos nos esforçando para sermos felizes? Nós estamos seguindo as metas orientadas pelo nosso Pai Maior? Limitando-vos da escravidão, da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, usemos sempre a razão acima de tudo, acima de todos e acima de nós mesmos. Porque, caso contrário, nós estamos aí vendo a todo momento as desigualdades sociais, né? Essas desigualdades sociais são originárias dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Eu não preciso colocar na mão dos governantes, na mão de Deus, na mão do vigário, do presidente da casa espírita, tudo isso que nós temos de desigualdades nos povos. Vamos tomar para nós mesmos a nossa parcela de responsabilidade. Vamos agir para que tudo possa ser normalizado e que nós possamos receber a graça de conviver uns com os outros e nós conosco mesmos.
Muito obrigada e uma boa noite.